Olá pessoal, aqui é o Fábio Godoy. Nessa videoaula a gente vai aprender um pouco mais o que seriam as meta tags que ficam no cabeçalho de um site, tá? Essa informação eu encontrei aqui no próprio site de desenvolvedores da Mozilla. É uma breve introdução sobre o que seriam esses metadados que a gente incorpora aí no cabeçalho do site. Metadados incorporados ao código XHTML são na verdade estruturas de dados sobre os próprios dados. Uma breve descrição do conteúdo da página, seu autor, data de criação, linguagem e outras informações relevantes. Basicamente, algumas opções que você pode definir no cabeçalho da página, como diz aqui, são autor da página, descrição, linguagem, são exemplos de meta tags que você pode utilizar no seu documento HTML, tá? Alguns sistemas de busca dão aos conteúdos de meta tags um forte ênfase no ranking dos sites. A maioria deles indexa os dados das meta tags, descriptions e keywords como sumários de página. Se vocês repararem, pessoal, a gente vai ver um exemplo aqui, a gente vai entrar aqui no Google e vamos fazer uma busca por curso web design, tá? Reparem que aqui a gente tem os links patrocinados que são pagos, tá? Por aparecerem aqui, ao lado também você consegue ver. Esses são pessoas que estão pagando para poder aparecer aqui nesses espaços, tá? De relevância. Só que, olhando aqui as buscas, a gente vai notar aqui que a gente tem um título que a gente já aprendeu, né? Que é o title do nosso documento HTML, a nossa tag title que a gente utiliza, que o Google extrai justamente aquele title que você define na sua página para colocar aqui. Então esse já é um dos fatores para você ficar atento, que você deve criar um título bem bacana para o seu site, para que ele seja agradável a um usuário que, quando fazer a determinada busca pelo seu site, encontrar um título legal e clicar aqui no seu resultado da busca. Agora, falando sobre uma meta tag que o Google utiliza para aparecer aqui no resultado da busca, é a description. A gente vai conhecer essa meta description, que nada mais é uma descrição do seu site, e que o Google utiliza justamente ela para mostrar em seus resultados de busca uma descrição do seu site. Então aqui eu defini meu título, aqui eu tenho o endereço do meu site e aqui eu tenho uma breve descrição do meu site, que é justamente a descrição que eu utilizo nessa meta tag que a gente já vai conhecer. Então é de extrema importância você já conhecer qual a funcionalidade dessas meta tags para você não deixar o seu site mal posicionado aqui nas buscas do Google e determinadas palavras que você quer ranquear, tá? Então, voltando aqui para o slide, você pode conferir aqui uma introdução completa sobre o que é essas meta tags através desse endereço aqui no site da Mozilla, tá? Que nesse endereço tem informado lá todas as meta tags que você pode utilizar aí no cabeçalho do seu site. Partindo então aqui para essa primeira meta tag que você deve conhecer, que é a meta charset. Essa meta charset é definida a codificação da página. Com esta meta, você consegue definir a compatibilidade de caracteres especiais, como no caso. Então a gente tem aqui a UTF-8, que normalmente você irá utilizar, tá? Porque é ela que vai reconhecer o C cedilha, o acento, tio, circunflexo, ou seja, todos os acentos que a língua portuguesa tem. Então é com o UTF-8 que você vai conseguir definir ao browser que ele faça a leitura correta desses caracteres especiais. Se você não fazer a definição do UTF-8, por exemplo, você deixar aqui em ISO 8859, que é um outro tipo de codificação, você vai ter que deixar esses tipos de caracteres especiais no formato ASCII. O que seria esse formato ASCII, Fábio? É esse exemplo aqui, como o C cedil, e-comercial C cedil. Ele é igual ao C cedilha. Um exemplo aqui de um E com circunflexo é ECIRC. Ou E com circunflexo só com maiúsculo. Ele muda aqui. Esse E maiúsculo é o modo como você consegue fazer esse E com circunflexo, E maiúsculo com circunflexo, só que em ASCII, tá? E aqui tem outros exemplos, como o A com tio e o O aqui com tio. A gente vai ver em outra videoaula, certo, como trabalhar aqui com esses caracteres em ASCII, tá? Mas eu digo assim, que você, se for deixar a sua página aqui no ISO, no formato que charset ISO 8859-1, você deve deixar esses caracteres aqui especiais em formato ASCII, tá? Enquanto que o UTF-8 ele vai ler tanto o ASCII quanto o padrão nosso, que é deixar o C cedilha normal e os acentos normais, tá? Ainda sobre meta charset, só que na versão HTML5, eu coloquei aqui o exemplo de como será essa meta tag para vocês irem se familiarizando quando a gente já estiver desenvolvendo em HTML5, ok? Reparem que para fazer esse tipo de meta tag a gente só utiliza um método, define o charset, que será o TF8, que é o tipo de codificação. Fechamos essa meta tag no formato XHTML, tá? Onde que a gente não precisa colocar maior, barra meta, fechando a meta.
E para finalizar sobre a meta char7, a gente vai criar ela no nosso código HTML. Então eu já estou aqui no meu Dreamweaver, tá? Então eu vou abrir aqui a aula 5, a aula anterior. Eu vou deletar aqui essa meta tag, tá? Vou salvar essa página aqui, vou vir aqui em salvar como. Vou salvar ela como aula 6, para esse arquivo ficar salvo aí, para vocês depois conferirem no DVD. Aula 6.html, salvei. A gente vai digitar então essa meta tag, tá pessoal? Essa meta tag, a gente vai deixar ela em cima aqui da title. A gente está dentro do cabeçalho aqui do site, entre as tags red. A gente vai dar aqui então, se não tiver o espaçamento aqui, a gente vai dar a indentação, tá? Damos duas indentações, dois subníveis, que é o nível HTML e o nível red, para a gente parar nessa posição aqui, no mesmo nível de title. Então a gente vai digitar aqui meta, vamos definir uma meta tag, só que essa meta ela tem HTTP equiv. O que seria esse HTTP equiv, Fábio? Esse HTTP equiv ele faz a definição para o browser de que maneira que essa página deve ser renderizada com o tipo de caracteres correto através do char7 que a gente vai definir. Então você definindo aqui HTTP-equiv, colocamos aqui content type, conteúdo, tipo do conteúdo, tá? Em seguida a gente vai colocar o char7 e colocamos aqui o modo UTF-8. Fechamos aqui a nossa meta em formato XHTML. Ok, eu já salvo aqui meu conteúdo. Já vou definir aqui um título para minha página. Vou colocar aqui curso Web Design. Vamos voltar aqui para o slide para conhecer as outras metas. A gente vai para a próxima meta tag aqui, que é a meta description, tá? A meta description é a descrição da página, é aquela que eu já apresentei para vocês anteriormente no começo aqui da aula, tá? Se você fizer uma busca no Google, você vai notar aqui uma descrição, uma breve descrição sobre o site, que é essa mesma meta description que o Google irá utilizar para aparecer nos seus resultados de busca. Então, se você fazer uma definição legal da descrição da sua página e ela sendo atrativa para o usuário, ela pode receber um clique numa possível busca de um usuário que encontrar o seu site, tá? Então, a meta descrição é escrita dessa forma. Você define aqui a meta, iniciando a tag meta. O name você vai colocar como description, de descrição, e no content você vai colocar o conteúdo dessa descrição. E aqui ó, a gente utiliza aqui no site um excelente curso de web design para você aprender a criar seus próprios sites e se tornar um web designer. São 80 videoaulas e 16 horas de duração, referenciando aqui o nosso curso de web design em DVD. E aqui eu tenho um exemplo para vocês verem como que é visualizado no motor de busca, tá? Essa descrição que a gente colocou aqui na meta tag. Então o Google ele vai extrair o nosso título da nossa página que a gente definiu lá, que é essa daqui, tá? Curso Web Design, curso prático para criação de sites em DVD-ROM, tá? Ele cortou aqui o meu título, porque o Google ele aceita entre 60 e 70 caracteres, mais ou menos. Se você colocar mais do que isso, o Google corta. Não quer dizer que se você colocar mais do que isso é errado, não tem problema. Se você quiser colocar, pode colocar, mas aqui o Google ele só vai ler entre 60 e 70 caracteres, mais do que isso ele corta. Então é importante que você deixa o título do seu site bem legal nesse meio espaço aí de 60 e 70 caracteres, tá? Logo abaixo que a gente tem o endereço do nosso site, que fica em verde, e mais abaixo aqui, selecionado aqui em vermelho, a gente tem a descrição do site, que é a meta description, que a gente já vai aprender agora nessa videoaula. Então, mesma coisa que o título, o Google irá ler o título da sua página entre 60 e 70 caracteres, tá? Mas você pode colocar até 90 caracteres no seu título. Mais do que isso, pode se entender que o seu site está spamando um conteúdo no título, tá? O que é errado. Você não pode ficar colocando um título muito longo na sua página, porque pode ser um spam. Para quem não conhece, é como se fosse um exagero, não precisava de ser tão extenso assim, sendo que podia caber entre aqueles 90 caracteres o título da sua página, tá? Então pode-se entender mais ou menos aí que spam seria isso, um exagero, tá? E a mesma coisa aqui para a descrição do site, você não pode colocar uma descrição extensa, o seu documento ele vai suportar essa descrição extensa, só que o Google ele só vai ler 200, ele vai ler 160 caracteres, tá? Sendo que você pode colocar aí no máximo 250 caracteres, mas o Google vai cortar quando chegar no 160. Mais do que isso também será um exagero de descrição do seu site e pode ser considerado spam, tá? A gente vai ver então como colocar essa meta descrição no nosso site. A gente vai vir aqui debaixo da meta char7 que já foi definida. Vamos colocar aqui como meta name description, que é a descrição do nosso site, content. E aí você coloca a descrição do seu site. A gente vai colocar aqui um excelente
curso de web design para você aprender a criar seus próprios sites. Então aqui eu coloquei uma descrição legal, que está dentro dos 160 caracteres que o Google permite, e quando algum usuário procurar pelo meu site e encontrar lá nos resultados de busca do Google, se ele se interessar por essa descrição, ele pode clicar no meu resultado, tá? E assim eu ganho uma visita através de um usuário que pesquisou no Google pela palavra lá curso web design. E é importante também que você, quando quer ranquear no Google para uma determinada palavra, você deve definir ela tanto no título, quanto na descrição, tanto no conteúdo da sua página, tá? Para que o Google consiga entender que sua página ela tem relação com aquilo que o usuário está procurando, como no caso aqui eu coloquei curso web design. Se você procurar lá por curso web design, eu estarei na primeira página do Google, porque o Google entendeu que a minha página tem relação com aquela determinada palavra-chave. Então eu tenho aqui curso web design no título, eu tenho curso web design aqui na descrição do site e não está nada spamado. Está tudo dentro do conforme. E dessa forma o Google entende que o meu site talvez seja um bom resultado para a pessoa que está procurando no Google. E acaba posicionando ali o meu site bem ranqueado entre as primeiras posições, tá? Então continuando aqui a apresentação, a gente vai conhecer aqui a meta tag Keywords, que também tem uma certa relevância aí nos motores de busca. A meta tag keyword é definida da seguinte forma: meta name, colocamos aqui o name como keywords, e em content, que é a parte de conteúdo, você vai digitar as palavras que têm relação ao seu conteúdo. Então, como no nosso caso do site, a gente faz aulas e cursos sobre web design, então eu devo colocar aqui nas keywords. Keywords são palavras-chave, tá, do seu site. Aí eu coloquei aqui como curso, web design, aprender, web, HTML, CSS, são palavras que estão relacionadas ao meu site. E assim como o título e a metadescrição, você deve também colocar até 200 caracteres. Mais do que isso, os motores de busca podem entender que sua página está spamando em que palavras-chave, tá? Por exemplo, se eu colocasse aqui hotéis em São Paulo, o Google vai chegar na minha página e vai ler e vai ver que tem muita relação os conteúdos com web design e não com hotéis em São Paulo. Então isso é um dos fatores que você deve observar para que você acabe não caindo nos filtros de punição do Google, tá? Que é quando o Google entende que aquele site não tem relação com aquela palavra-chave, o Google acaba punindo, tá? Se vocês repararem aqui, as nossas palavras-chave têm toda a relação com o nosso site, então é isso que eu quero que vocês entendam. Coloquem palavras-chave nessa metaname keywords, você deve definir palavras que têm relação com o conteúdo do seu site, ok? Tá, então a gente vai colocar essa keyword, a gente vai colocar aqui meta name keywords, que são as palavras-chave, tá? Content, e aqui eu começo a definir as palavras-chave que têm relação com o meu site. Então eu vou colocar curso, vírgula, web e assim por diante, pessoal. No máximo, como está aqui na nossa apresentação, 200 caracteres para você não acabar spamando nessa meta, tá? Nessa meta keywords. Próximo slide aqui é o autor, e que essa meta tag é bem simples, que você define o autor da página, tá? Então, por exemplo, você tem lá um blog, esse blog é só você mesmo que escreve, você pode definir aqui o autor com o seu nome. No meu caso, como eu sou dono do site Curso Web Design, eu defini lá como meta autor Fábio Godoy em conteúdo. Essa meta é bem simples, é só para definir o autor do site, tá, pessoal? Então, existem várias meta tags que você pode utilizar em seu documento HTML. Para conferir uma lista completa com as especificações de cada meta, acesse. E aqui a gente referenciou novamente o site da Mozilla, que eu vou deixar também no site referenciado para vocês conferirem mais sobre essas meta tags que você pode definir no cabeçalho do seu site, tá, pessoal? Eu dei essa pincelada aqui sobre meta tags que você pode utilizar porque é de extrema importância para, como a gente viu aí no começo da aula, você acabar ranqueando o seu site nos motores de busca, tá, pessoal? Então reparem que essas meta tags, essas metas, né, elas são definidas aqui no cabeçalho ainda do nosso site. Essa técnica que estou passando para vocês chama-se otimização de site, tá? Que é quando você otimiza um site para que ele seja bem visível aí nos motores de busca. E através das nossas videoaulas você vai aprender mais aí sobre essas técnicas, tá? Então, para finalizar, vamos definir aqui nossa meta autor. Vamos colocar aqui meta name autor, e aqui em conteúdo eu coloco aqui Fábio Godoy. E assim aqui eu finalizo essa videoaula sobre metas. Até a próxima aula.